Então o Bruno de Carvalho volta para o Sporting ou não? Desconhecemos, já que eu não sou sócio, sou um cliente. Ele tem todo o meu apoio. Não, mas não, sim. Como benfiquista, tem todo o meu apoio à liderança do Sporting. Não, mas não, sim. Só acabar aqui uma coisa da conclusão do tempo. Boa tarde, como estão? Boa tarde. Olá, todos. Boa tarde a todos. Peço desculpa por este ligeiro atraso, mas então já estão aqui 3 pessoas também no J. Ainda não estamos todos. Está a Sra. Vereadora Sara, o Sr. Vereador Jaime Ramos, José Miguel, Carlos Amaro. Falta a vereadora Hilda e Tília. Estão aqui 3. Está o João Alves de apoio. É a Ana Ramos e o Ricardo para transmitir. Exatamente. Então falta. Não consegue mudar? Ok. A senhora vereadora está ali com um problema técnico, estão lá a tentar ajudar. Vamos aguardar também, se agora só mais 2 minutos, ver se resolve essa situação. Se não se importa. Até lá, penso que estamos todos a ouvir bem. Já sabem, se houver alguma dificuldade, é reduzirmos a qualidade da imagem, que eu também vou fazer agora para ser sempre melhor. Falta a vereadora Tília. Agora falta a sua vereadora Hilda Joaquim. Boa tarde. Muito obrigado. Boa tarde, vereadora. Então, penso que estamos em condições de começar a nossa reunião ordinária do dia 1 de junho, conforme ficou a minha opção, o ser presencial ou ser neste formato, atendendo até algumas notícias com alguma preocupação do aumento de contágios na região de Lisboa, eu entendi manter a nossa reunião neste formato. E, portanto, agradeço a vossa disponibilidade e a vossa participação. Eu queria, antes de começar, já no início desta reunião, queria enfim, partilhar convosco uma situação lamentável do falecimento da professora Custódia Lopes, que era integrava a direção do agrupamento de escolas Cidade e Trocamento, que a situação nos deixou todos consternados pelo falecimento súbito que ocorreu, salvo erro, na sexta-feira, na noite de sexta,
Sexta-feira, sim. E queria propor à Câmara que fizéssemos uma pequena homenagem simbólica, um minuto de silêncio relativamente em homenagem a esta professora que também era habitante do entroncamento, mas membro da direção do agrupamento de escolas Cidade do Entroncamento. Se estivesse ainda, faríamos esse minuto de silêncio em sua homenagem. Muito bem. Então, agradeço a vossa participação nesta pequena simbólica homenagem. Também queria enfim, como é do vosso conhecimento, comemora-se hoje o Dia Mundial da Criança e devido à situação de pandemia que vivemos hoje, não foi possível fazer uma comemoração como tem sido hábito nos anos anteriores, enfim, envolvendo as nossas crianças em algumas iniciativas presenciais, mas não deixámos de assinalar a data com um vídeo que foi difundido às 10 da manhã e que está disponível no YouTube e que é de novo difundido às 2 da tarde, ou que está a ser difundido neste momento, um vídeo com a participação da Câmara Municipal, do agrupamento de escolas, das professoras, das associações de pais e também, enfim, fazendo aqui para assinalar, não deixar passar em claro este dia, que é um dia importante para todos nós, porque as crianças são, de facto, o futuro, são elas que nós trabalhamos, quer sejam crianças do município, quer sejam nossos filhos, nossos familiares, estão sempre a nossa primeira preocupação. Também gostava de partilhar convosco, enfim, uma referência que está aí na imprensa, nomeadamente no NERSAM, assinalar que tem havido um conjunto de organizações, de empresas, de pessoas que se têm ajustado e que se têm ajustado desenvolvendo novas iniciativas, novas formas de estar na vida, seja ela vida empresarial ou outra, e realçar, de facto, duas empresas da nossa cidade que se ajustaram no seu objeto de trabalho para desenvolverem produtos necessários nesta fase da pandemia e também, de alguma forma, manterem a sua atividade económica, já que as suas encomendas tradicionais apresentaram alguma quebra. Foi o caso da Trisca, que uma empresa que do nosso concelho, localizada na zona industrial, que tinha como objeto a produção de brinquedos, sobretudo em madeira, e jogos didáticos para os miúdos, vendo a sua produção, as suas encomendas reduzirem-se quase a zero, começou a produzir outro tipo de produtos, desde colchões para hospitais de campanha, máscaras e outros produtos ajustados a esta nova realidade
e que é o caso também da Contempo, que aproveitou e lançou um vinagre de limpeza Naturalina, que também de apoio às IPSS. Ou também referir que recebemos na passada sexta-feira um donativo de sabões e sabonetes, cerca de 20 mil, da empresa Essências de Portugal, que vamos também distribuir pelas IPSS da nossa cidade, por algumas outras organizações. São exemplos de empresas que mostram iniciativa, mostram capacidade de se adaptarem, de se adequarem às nossas realidades e, portanto, penso que às novas realidades, peço desculpa, e por isso penso que é importante realçar estas situações. Também partilhar convosco que ontem se comemorou o Dia Nacional das Coletividades e, obviamente, que nunca é demais realçar a importância, o papel social que as nossas coletividades, seja na área social, seja na área cultural, desportiva, representam para a nossa vida cotidiana e nunca é demais assinalar, ou seja, este Dia Nacional das Coletividades é uma forma singela também de assinalar a importância destas entidades para a nossa vida coletiva. Relativamente ao processo de entrega das máscaras à população, como sabem, nós enviamos uma grande parte das máscaras através da distribuição do CTT, que teve um conjunto de dificuldades, aliás, não cumpriu sequer o prazo que estava previsto, que eram 5 dias úteis, alegam que têm tido algumas situações de tensão laboral e algumas delas são públicas, de facto, mas que também não são justificação para o atraso que tem demorado na entrega neste processo de distribuição das máscaras à população. Eu penso que a maior parte das pessoas já terão recebido, haverá algumas que receberão ou hoje ou amanhã, mas já são mesmo residuais de bastante mais tempo do que aquilo que estava contratualizado, embora a responsabilidade não seja nossa, nós não ficamos nada agradados, de facto, com esta situação. O resto das máscaras que, entanto, chegaram na sexta-feira passada, vão ser distribuídas uma parte substancial às IPSS e ao Centro de Saúde, ao agrupamento de escolas de Cidade de Entroncamento, de forma a que os funcionários possam receber dessas instituições e, neste caso, o agrupamento de escolas do Entroncamento, vamos incluir também os alunos que estão a ter aulas presenciais do 10º, 11º e 12º ano, de forma a que esses funcionários, neste caso concreto, estes alunos, tenham máscaras para o seu dia-a-dia, para o seu, enfim, as necessidades de locações, neste caso, escola ou trabalho. Relativamente às atividades desenvolvidas durante esta semana, um pequeno resumo. Eu referirei que no dia 20 de maio, em conjunto com a senhora vereadora Tília, fizemos uma visita ao agrupamento de escolas de Cidade de Entroncamento para um apoio simbólico no momento do regresso às aulas dos 12º e 12º anos dos cursos científicos e dos 2º e 3º anos dos cursos profissionais. Também, nesse dia, se assinalou o Dia Mundial do Idoso, em que assinalámos esse dia, não com as atividades que tradicionalmente costumamos preparar, mas também com um vídeo para lembrar e sinalizar este dia. No dia 28 de maio, recebi no meu gabinete de direção do Entroncamento Atlético Clube, após a comunicação de que esta coletividade tinha subido à primeira divisão da Associação de Futebol de Santarém e, obviamente, que apresentámos as nossas felicitações pelo trabalho desenvolvido, tendo em conta também a relativa juventude
desta coletividade da nossa cidade, que no primeiro ano de competição oficial conseguiu o objetivo de subir de divisão. Também no dia 28 de maio estive presente na reunião extraordinária do Conselho Intermunicipal, que também decorreu por videoconferência. Também nesse dia, a senhora Vice-Presidente esteve presente na reunião de direção da Resitest, também igualmente por videoconferência. Também no dia 1 de junho, como disse há pouco, celebra-se o Dia Mundial da Criança, como disse há pouco, com as festividades, digamos assim, limitadas limitadas e, digamos, ajustadas à realidade que hoje vivemos. Hoje, também pela manhã, cerca das 9h15, 9h30, eu e a senhora vereadora Tília Nunes estivemos numa das escolas de pré-primário. Também aqui dizer que hoje estava previsto, nós tínhamos informação da Direção Regional de Educação que hoje poderiam abrir não só as atividades escolares do pré-primário, como de apoio à família do pré-primário, mas também poderiam abrir hoje as atividades de apoio à família associadas ao primário. E estava tudo preparado nesse sentido, em conjunto com a Associação de Pais, quer da Escola António José, quer da escola da Zona Verde, sendo que a Escola do Bonito, essa atividade iria ser assegurada pela Câmara Municipal. À última hora, as informações que saíram do Governo e depois confirmadas pelo diploma que saiu ao final da noite de sexta-feira, não foi possível iniciar já as atividades de apoio à família relativamente ao ensino primário. Iniciaram-se hoje apenas as atividades de apoio as atividades do ensino pré-escolar e as atividades de apoio à família do ensino pré-escolar. E nessa medida nós visitamos presentemente nesse início das atividades e dizer que elas recomeçaram com normalidade, ainda que a informação que temos, com taxas de participação relativamente baixas, cerca de 20-25% dos miúdos estão inscritos, um número um pouco maior nas escolas privadas, na João de Deus e no centro paroquial. No entanto, como dizia a coordenadora da escola, a professora Gracinda, espera mais miúdos, já tem a confirmação que mais miúdos virão à escola já a partir de quarta-feira. Portanto, este é um processo que vai ser gradual de maiores taxas de participação. Este trabalho esta iniciativa do Dia Mundial da Criança conta com um conjunto de apoios, essencialmente os professores, os pais e também os técnicos da Câmara, que é relevante também referir essa matéria. Também, no dia de hoje, a Fundação Museu Nacional Ferroviário tem uma programação digital disponibilizada através das redes sociais para assinalar este Dia Mundial da Criança. Também referir que a formação interna pelos Serviços Municipais de Proteção Civil tem continuado aos nossos funcionários com o objetivo do desenvolvimento das competências básicas para controle da infecção Covid-19 e na implementação das medidas de prevenção e recomendações de atuação. Também referir que continuamos a ter, enfim, a reunião diária da Comissão Municipal de Proteção Civil, que nos últimos fins de semana não temos feito presencial, não temos feito ao fim de semana, partilhamos apenas a informação, porque não tem sido necessário,
ainda que possamos estar a ter alguma preocupação pelo incremento de algumas situações, sobretudo na zona da Grande Lisboa, de maior número de casos positivos, e também nós, nos últimos tempos, tivemos, ainda que não de uma forma muito célere, mas temos vindo a ter um aumento de casos, que nos também tem feito repensar algumas situações de recuperação da atividade económica que tínhamos já programado. E é também nessa perspectiva que gostaria de partilhar convosco e previsto a possibilidade de retomarmos a feira semanal no próximo dia 6 de junho, que seria o próximo sábado, e face à recente evolução, sobretudo na zona da Grande Lisboa, mas tendo em conta que da nossa proximidade e também tendo em conta que dos casos positivos que temos de contágio, mais que 50%, são todos eles, aliás, uma percentagem muito grande são importados de concelhos vizinhos ou concelhos onde as pessoas se deslocam diariamente para trabalhar e, portanto, e alguns deles até da zona da Azambuja, ligados, portanto, àquele surto que tem sido noticiado pelos órgãos de comunicação social, e nessa perspectiva já entendemos que iremos adiar o reinício da feira semanal, pelo menos até ao dia 20, por duas razões, e a principal é claramente pela questão da preocupação da saúde pública e porque, apesar de já termos estruturado um plano de reabertura desse espaço, sendo um espaço muito grande, com um conjunto diverso de participantes, é também um espaço que temos noção da maior dificuldade do controle do cumprimento das regras associadas ou emanadas pelas autoridades de saúde de prevenção relativamente ao Covid-19. E nessa perspectiva, entendemos que é preferível preservar a saúde pública e vamos adiar essa reabertura, pelo menos até o dia 20, à altura em que, espero eu, teremos já uma avaliação por parte do Governo desta primeira quinzena de junho e espero que as coisas estejam claramente mais controladas. Hoje houve, não sei se já ouviram as notícias, no caso do entroncamento, ainda não divulgamos, é o primeiro dia neste período todo que ainda não divulgamos esta hora os dados, porque estamos à espera ainda da confirmação de uma situação estamos à espera confirmo, mas, por exemplo, ao nível de Lisboa, hoje há pelo menos, Lisboa Concelho, Lisboa Cidade, há pelo menos um dado de algum otimismo, que é, em Lisboa, houve um acréscimo muito reduzido de novos casos na cidade de Lisboa. O que não era, embora a Grande Lisboa, os concelhos limítrofes têm apresentado, e a própria Lisboa tem apresentado nos últimos dias acréscimos significativos, daí esta nossa apreensão e também esta preocupação no sentido de podermos reforçar algumas intervenções de prevenção. Também penso que é justo salientar nesta reunião que, tirando alguns grupos etários ou sociais que por vezes manifestam ou têm manifestado recentemente alguma menor compreensão pela necessidade das atitudes de prevenção, é justo realçar, dizia eu há pouco, que existe um comportamento, continua a existir um comportamento e um sentido de emergência por parte da população que eu penso que é importante realçar. Ainda no sábado, quem presenciou, quer na entrada do mercado, quer noutros espaços comerciais, era visível a forma ordenada como as pessoas esperavam a sua vez e o faziam com máscara. Por exemplo, eu também, quer no mercado semanal, quer noutros estabelecimentos
nos estabelecimentos que eu li na rua Francisco Cruz, uma peixaria, estariam cerca de 15 pessoas à espera de entrar, 15 ou mais até, todas com devido distanciamento social e todas com máscara e todas a aguardar ordeiramente o momento da sua entrada no dito espaço comercial. E, portanto, também a par de haver aqui alguns comportamentos de alguns grupos que podem iniciar alguma preocupação, é de realçar, a meu ver, este sentido da responsabilidade que a maior parte da nossa população tem evidenciado. Em resumo, penso que eram estas as informações que queria partilhar convosco nesta altura. Não sei se algum dos senhores vereadores tem mais alguma informação ou se quer alguma intervenção. Sim, Sr. Presidente. Faz favor. Sr. Presidente, obrigado a todos. Algumas notas para trazer à colação. A primeira tem exatamente a ver com uma questão que o Sr. Presidente já falou, tínhamos aqui também já preparado, e fico satisfeito que o tenha feito, tem a ver com a professora Custódia Lopes, e é um momento em que todos nos unimos. Com a professora Custódia Lopes, que se não me estão a ouvir bem, eu vou pôr os fones, pode ser que me melhor assim. Não percebi, vereador, desculpa. Estão a ouvir melhor assim já? Sim, penso que sim. Estão a ouvir melhor? Já? Eu estou. Ok, muito bem. A primeira nota tem a ver exatamente com a questão do falecimento da professora Custódia Lopes, agradecendo ao Sr. Presidente por se ter já manifestado em nome de todo o Executivo esta solidariedade, obviamente, que todos nos junta. É realmente uma situação que ninguém esperava, mas é como toda a vida. E, portanto, enviar aqui novamente, como já fiz anteriormente, a professora Ana Vitorino e a todo o agrupamento, os nossos sentidas condolências. No dia em que se iniciaram as aulas letivas, ou no dia seguinte, estive ao telefone com a professora Ana Vitorino, com a diretora do agrupamento de escolas, obviamente para formular votos de bom trabalho, e fiquei muito satisfeito quando a própria me disse que estava orgulhosa do comportamento exemplar com que os alunos se dirigiam à escola, com que estiveram na escola, com que voltaram à escola. São os 10º para 12º ano. Isso faz-nos, obviamente, ficar satisfeitos e esperemos que este comportamento exemplar destes mais novos seja também seguido pelos miúdos novos no dia a dia. Porque é muito importante que se continuem a manter regras de distanciamento e regras de saúde pública, porque agora, além de sermos todos agentes de saúde pública, faz sentido que todos tenhamos noção do que é que estamos a viver e da gravidade da situação. A situação do comércio e das pessoas continua agonizante, portanto, é essencial que tomemos medidas claras de apoio e incentivo à população. E volto a dizer aqui mais uma vez, nós já discutimos outras reuniões, volto a dizer aqui, a situação é dramática. A situação de muitas famílias no dia-a-dia é dramática. A situação do comércio local é dramática. E nós, como autarquia, temos que chegar a esta gente com as medidas que entendermos. Se entendem que as medidas que o PSD propôs não são válidas, proponham-se outras, mas têm que ser propostas e têm que ser tomadas. Sob pena de, mais cedo ou mais tarde, termos um comércio tão mal, que já não tem forma de se levantar. Depois há também uma questão que gostava de trazer aqui à colação, que tem a ver com terminam, entretanto, as medidas previstas para o teletrabalho e para os trabalhadores, e, portanto, aqui, obviamente, referimos aos trabalhadores da autarquia, perceber quais é que são as medidas que estão previstas, se estão a ser pensadas algumas medidas adicionais para os trabalhadores da autarquia em regime de teletrabalho, para que o possam manter, porque até ao final do ano letivo, pelo menos, e mesmo que haja aquela questão daquele limite de idade que está, obviamente, imposto na lei, a questão é que uma pessoa estar em teletrabalho durante o período letivo é totalmente diferente de estar
a trabalhar em teletrabalho depois do final do período letivo. Até enquanto durar o ano letivo, os pais têm que estar a apoiar os mais pequenos nas tarefas que estão a fazer, nas atividades que estão a fazer, precisam de ajuda com os computadores, e é por isso que é tão importante os pais estarem a acompanhar as crianças. E por isso, perguntar ao Presidente se há alguma medida adicional face à legislação publicada que permita aos nossos funcionários, obviamente até, além daqui ao Telemonitorial, estarem com os seus filhos em casa. Depois, obviamente, também enviar daqui um abraço ao Entroncamento Atlético Clube pela subida à primeira divisão distrital, de futebol sénior. Eu estive em reunião há poucos dias com o Presidente do Atlético Clube, em que pudemos discutir vários assuntos, nesta última semana, e em que, obviamente, partindo do orgulho por esta subida e por este esforço tão grande que estão a fazer, por embora o nome do Entroncamento, e, portanto, envio daqui um abraço a todos. Hoje é o Dia da Criança, já o referiu, dar os parabéns aqui ao município por esta forma que entendeu ser possível, obviamente, de comemorar o Dia da Criança com os nossos mais pequenos, através do vídeo que está a correr no YouTube. Eu já vi uma parte significativa dele, vi a sua mensagem da senhora vereadora, vi, entretanto, os outros momentos desse mesmo vídeo, e dar os parabéns e agradecer a todos aqueles que são intervenientes. Eu elegeria o vídeo da Pilar como o meu favorito, mas é porque uma criança consegue dizer sempre com o tom próprio de uma criança, que muitas vezes é o mais importante, mas entendo que toda a produção, obviamente, é muito interessante. Obviamente, espero que consigamos chegar às crianças, mesmo estando eles em casa, muitas vezes o facto de estarem aqui no computador, mas neste ano excepcional, provavelmente seria uma das poucas formas de lhes conseguir chegar. Eu lembro-me uma vez que festejei o Dia da Criança quando andava na escola, ali na Fernave, fomos de comboio desde a estação até a Fernave, que é aquela distância que toda a gente conhece, e portanto, mas isso são daquelas coisas que ficam na memória. Espero que eles também consigam ficar na memória com este dia 1 de junho, que é diferente, mas que é diferente de todos os outros. Depois, Sr. Presidente, uma questão tem a ver com as propostas 1 e 2, que estão para análise hoje. Elas têm o objeto aproximado, sendo que a finalidade... Se estiver de acordo, na ordem de trabalho, discutimos na ordem de trabalho, está bem? É só, não sei se quer decidir alguma coisa sobre isso antes de começarmos, para não dizer depois que já começámos a discutir a ordem de trabalho, já não podemos dizer nada, era só isso. Vou dizer que, respeito à ordem de trabalho, ponto 1, ponto 2, na altura nós também temos uma proposta concreta de juntar os dois pontos, depois falamos disso. Bem, então pronto. Estas são as questões principais que tinha que deixar e agradeço a você. Muito bem. Mais alguma intervenção? Eu só quero referir que, relativamente às duas questões que eu penso que o Sr. Vereador colocou, as medidas de apoio de emergência, eu não as referi, mas como tem sido do vosso conhecimento, e o município de Entroncamento tem procurado estar sempre na linha da frente, no apoio aos mais necessitados, e obviamente continuamos ativamente, e infelizmente para aqueles que precisam, esses apoios de emergência têm vindo, solicitações de apoio de emergência, melhor, têm vindo a aumentar. No entanto, finalizadas, e a rede que está a trabalhar no terreno, como sabem, também reforçada por voluntários e até por funcionários internos, essa rede tem, juntamente com os IPSS, obviamente, tem dado uma resposta adequada. A nossa preocupação aí é, de facto, que infelizmente esta situação que vivemos tem gerado mais dificuldades em algumas famílias e tem aumentado a necessidade de apoio. Mas nós estamos cá e a Câmara tem estado ativa nessa matéria e vai continuar também ativa nessa matéria. Devo dizer, já agora que se fala nisso, que a intervenção que a Câmara fez relativamente, e em especial, ao apoio dos idosos e ao contacto direto com os idosos, penso que tem dado excelentes resultados, porque neste momento os idosos são dos grupos etários mais cumpridores relativamente aos comportamentos de prevenção, e isso também é gratificante ver essa situação. Relativamente ao teletrabalho, a lei alterou, mas, no entanto, continua a haver um conjunto de orientações de teletrabalho
que são justamente aquelas que estão previstas pelo Governo e que nós vamos dar cumprimento claramente. Mantemos, no entanto, mantemos até o atendimento ainda, continua apenas no período das 10 às 13, nesta fase, e mantemos também a jornada contínua de forma a concentrar, de forma a que as pessoas estejam fora do seu espaço familiar o menor tempo possível e cumpram também dessa forma as suas obrigações profissionais. Meados de junho faremos avaliação ou reavaliação da situação, mas até lá não vemos razão para alterar. É como digo, iremos ajustar apenas as situações de trabalho em conformidade com as normas que foram agora divulgadas. Muito bem. Se não houver mais nenhuma intervenção, então passávamos para o período da ordem do dia. E eu perguntava relativamente à ata se receberam a ata e se há alguma questão que queiram colocar relativamente à ata. Não havendo, eu pergunto quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Sendo certo que, deixe ver, todos os presentes também tiveram na reunião passada, portanto, não há aqui nenhuma situação de exceção relativamente à aprovação da ata. Relativamente aos pontos, entrando na ordem nos outros assuntos, a ordem do dia, temos o ponto 1 e o ponto 2, são assuntos com um objeto semelhante. E como, apesar de... Eu agendei as duas propostas porque a proposta enviada do PSD que solicitava claramente o seu agendamento e, portanto, entrou de acordo com o regulamento e foi agendada nessa conformidade. Acontece que, ainda que tenha sido... Nós temos tido uma estratégia clara de apoiar os comerciantes, nomeadamente no que diz respeito às esplanadas. Tem sido claro a nossa intervenção nessa matéria. No entanto, pensamos que, se estiverem de acordo, podemos fundir as duas propostas. Nós tínhamos proposto a isenção de 50% do espaço, é basicamente a diferença, e esta proposta que recebemos da total do espaço. Nós estamos na disponibilidade de aceitar e fundir estas propostas, mantendo, de facto, os dois pontos da proposta que apresentaram, isentar as taxas de ocupação do espaço público das esplanadas legalmente licenciadas no Conselho com caráter temporal e excepcional no ano civil de 2020, autorizar temporária e excepcionalmente durante o ano civil de 2020 o alargamento dos espaços de esplanada de forma a permitir a sua utilização por mais pessoas ao ar livre, analisados caso a caso pelos serviços municipais. Enfim, aqui o caso a caso pelos serviços municipais ia estar de acordo com o regulamento, mas obviamente que os serviços municipais avaliam de acordo e decidem de acordo com o regulamento, sem colocar em causa a circulação e a segurança na via pública, e depois acrescentar um parágrafo final que era: para beneficiarem desta medida, os operadores económicos devem solicitar o reembolso ou a autorização excepcional e temporária para ampliação através de pedido para a Câmara Municipal para o meio tal. Porque, neste momento, as esplanadas são taxas que são pagas normalmente por período anual e as situações já foram regularizadas e pagas. Portanto, se estiverem de acordo, fundiríamos esta proposta como acabei de vos referir, e o ponto 1 e 2 passarão a ser um único ponto. Nossa, Presidente. Diga, faz favor. Presidente, obrigado pelo esclarecimento. Só para nos encontrarmos, a proposta passa a ser uma só, é isso? Sim. E passa a ter estes dois pontos que nós enviámos, mais este terceiro ponto que o Sr. Presidente colocou agora, que tem a ver com a necessidade dos operadores comerciais virem solicitar, me parece... Pode ficar.
parece correto, obviamente. E os 2 pontos que estão na proposta que têm a ver com o pagamento das taxas para não ser isentado no que diz respeito a esta componente variável, este ponto desaparece ou não? Então, repare, passa a haver uma única proposta nestes 2 pontos, que é esta que eu li. É isentar as taxas de ocupação, sejam elas o atual espaço ou a ampliação do espaço, portanto fica sempre isento. E não é preciso estar a repetir, digamos assim, e é a questão de autorizar o aumento do espaço. Era essa. Agora, mas diga, desculpe. Não, eu creio que isso até virá no seguimento da conversa que tivemos na semana, da discussão, conversa um bocadinho banal, da discussão que tivemos na semana passada, até por causa de um pedido que já foi feito. E então, do que me parece, o Presidente propõe então que sejam estas 2 propostas, mais esta terceira do Sr. Presidente pronta, na proposta se ela seja votada num momento só. Nós não temos qualquer questão possível. Ok, mais alguma questão? Não estou, está muito cortado, não se ouve. Diga, Sara, desculpe, vereador Acontece, Sara. acontece com todos, Estou a ouvir a vereadora Sara. muitas interferências e não consigo ouvir o que é que o vereador está. Olha, Não sei se acontece com todos, mas a recepção aqui está. vereador Sara, se não se importa, clique naquele conjunto de 3 pontinhos na vertical do lado direito e escolha aí a gestão como é que se diz? Da gestão se clicar com o lado direito, espera aí. Da qualidade de imagem. Se diminuir a qualidade de imagem, aumentar. Aí, gerenciar a qualidade de imagem. Pronto, agora tirou a imagem da sua totalidade. Eu não estava a sugerir isso, estava a sugerir que entrasse nesse gerenciador de qualidade. Sim, eu já estava em baixa definição. Ok. Já estava? Já estava em baixa definição, mas não estava com muitas interferências. Eu agora baixei ainda mais, desapareceu a imagem e voltei a ligar. Okay. Vou só pedir ao Sr. Vereador José Miguel Batista para repetir o que está a dizer, porque já não consegui ouvir. Sr. Vereador, eu só confirmei com o Presidente que a proposta final então ficava para votação. São aqueles 2 pontos da proposta do PSD, mais um ponto que o Sr. Presidente ditou, que tem a ver com a necessidade dos operadores comerciais solicitarem à Câmara, ou seja, o reembolso não é automático. Parece-me absolutamente válido e lógico, e, portanto, os operadores comerciais solicitam à Câmara o reembolso deste valor, uma vez que ele é pago pelo Presidente anualmente, e, portanto... Alguma dúvida? Ou seja, fica, em vez de 2 propostas, em vez de um ponto, será apenas um ponto. Agora não sei se estava a falar, se estava a querer intervir. Não. A vereadora Sara não estava a querer intervir. Concordamos com a proposta. Ok. No entanto, eu também gostava de referir... Para dizer que sim, que a proposta do Bloco de... Desculpe, Sara. Estava a ouvi-lo agora. Estava a dizer que é que não... Olha, importa sair e voltar a entrar, se me tiver a ouvir. Esperamos um bocadinho. Estou de volta. Eu não sei se conseguem ouvir-me. Sim, agora estou a ouvi-la melhor. Sim, pronto. Sim, não sei se o Sr. Presidente recebeu. A proposta do Bloco de Esquerda também era de fundir as 2 propostas numa, até porque faz sentido e concordamos que a isenção seja total. Neste momento difícil que todos estão a passar, concordamos que é a melhor forma de resolver, portanto, estamos de acordo e partilhamos da vossa preocupação. Muito bem. Eu também só queria referir que, obviamente, achamos, neste caso, a isenção pode fazer sentido, até que estamos a falar de valores relativamente baixos, porque nós, desde que estamos na Câmara, fizemos uma redução substancial das taxas
da ocupação do espaço público. Só para terem uma ideia, em 2013, uma esplanada, um metro quadrado esplanado de estrado custava 7,04 € e atualmente custa 1,02 €. Portanto, nós já operamos uma redução substancial no custo do espaço público de esplanada. No entanto, e por isso, tendo em conta que estamos a falar também daqui de uma pequena ajuda, nós achamos por bem fundir a proposta. Sendo assim, penso que está claro, eu colocaria a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Há duas pessoas que não estão visíveis, o vereador Jaime Ramos e a vereadora Sara Florindo. Eu presumo que estejam. A vereadora já apareceu. A favor. Presumo que o Sr. vereador também está presente. Se houver alguma coisa em conta. Ok. Então, a proposta fundida como foi definida é aprovada por unanimidade. Relativamente ao ponto 3, também uma proposta enviada pelo Sr. vereador José Miguel Batista e que tem a ver com uma proposta de aumento do subsídio ao entroncamento Atlético Clube. Não sei se quer fazer alguma apresentação dessa mesma proposta. Sim, Sr. Presidente. Muito basicamente, a primeira nota é que o vereador Jaime Ramos, eu não sei se ele já saiu de casa. Diga? A primeira, não me estão a ouvir bem ainda? Eu estou, mas agora tinha uma dificuldade, mas já estou a ouvir. A primeira nota é que o vereador Jaime Ramos já se ausentou, porque está ausente deste ponto, por ser membro de uma associação em coletividade. A segunda nota porque é uma coletividade e entende não votar nenhum ponto que tenha relação com associações em coletividade. O Sr. vereador Jaime Ramos ausenta-se desta votação, é isso? Ausenta-se neste ponto e todos aqueles que tenham a ver com associações e coletividades. Então fique registado em ata que o Sr. vereador se ausentou deste ponto. Muito bem. Depois, sobre esta proposta, Sr. Presidente, eu acho que ela é relativamente clara. Nós, na última reunião, já tínhamos referido isto no texto, mas foi durante a discussão. Entretanto, com a subida à primeira divisão do Departamento Atlético Clube, entendemos que a necessidade de financiamento que o clube tem, não só, obviamente, financiamento público, porque isso é óbvio, o clube não pode viver do financiamento da autarquia, nem de entidades públicas, carece de apoio para as várias valências. Quer pela equipa sénior e pelos custos que isso acarreta, quer pela equipa de sub-19 que tem obrigatoriamente de criar este escalão. E, portanto, quer por isso, quer pela marca que tem difundido com o nome do departamento, parece-nos que é válido que o município possa financiar, apoiar o subsidiário do Atlético de valor superior, 750 € mensais, equivalente àquilo que recebem outras associações e coletividades do Conselho, mas, obviamente, que estamos disponíveis para o analisar connosco e equacionar este valor. Muito bem. Mais alguma? Eu não sei, estão aqui a dizer que o meu som continua a funcionar mal, eu não sei se os restantes me estão a ouvir bem ou não, porque eu estou a dizer que está aqui eco. Eu ouvi. Penso que está pressuposto desde o início. Se alguém tiver dificuldade em ouvir ou fazer-se ouvir, agradeço que sinalize para tentarmos resolver todo mundo. Repara, há mais alguma intervenção relativamente a este ponto? Ponto 3, proposta de um subsídio de 750 € para o entroncamento Atlético Clube. Não havendo, eu só queria também fazer duas pequenas referências. Primeiro, dizer que a Câmara Municipal tem, desde que eu estou a presidir a Câmara Municipal, antes não posso falar por ela, obviamente, tem demonstrado um apoio e tem feito um trabalho continuado e constante com as associações. Já o disse muitas vezes e nunca mais repetiu. Nós entendemos que o trabalho das associações, sejam elas na área cultural, desportiva, social, é fundamental para a nossa cidade, para a qualidade de vida dos cidadãos da nossa cidade, e por isso temos trabalhado muito de perto para encontrar soluções para os problemas.
Também temos trabalhado para desimputar as limitações e conseguido para desimputar as limitações que estavam associadas à transferência aos apoios para as associações. Não sei se recordam, quando nós tomámos posse em 2013, tinha havido uma redução imposta à Câmara Municipal de 25% da transferência dos apoios às coletividades pelo mau desempenho financeiro que a Câmara tinha. E nós temos vindo a trabalhar e conseguimos já não só reduzir gradualmente essa redução que aconteceu, como manuá-la, como já foi o caso neste último ano. E temos vindo a trabalhar também na construção de uma prática, na melhoria de um regulamento que permita total transparência, total rigor e uma participação dos clubes, das associações no processo de decisão. É o que temos feito até agora. Este ano houve aqui uma pequena exceção devido ao estado de pandemia que vivemos, mas essa é meramente uma exceção porque é essa a nossa estratégia, tem sido essa a nossa estratégia. E nessa perspectiva, aprovámos na reunião anterior um conjunto de apoios a todas as instituições, a todas as coletividades, tendo em conta o desempenho, a avaliação que fazemos do desempenho delas, tendo em conta o impacto delas na sociedade da nossa cidade, tendo em conta, por último, aquilo que é a nossa capacidade, porque nós gostamos de atribuir, pagar em tempo e atribuir aquilo que é possível, não de moinhos, enfim, não gostamos aqui de criar expectativas exageradas. Nós, para além dos apoios financeiros, temos também a todas as associações um conjunto de apoios logísticos, que ainda não vieram à Câmara para o vosso conhecimento, os apoios logísticos relativamente a 2019, já o fizemos relativamente a outros anos, mas que normalmente vão muito além daquilo que são os apoios financeiros. Apoios logísticos, quer na utilização dos equipamentos esportivos, como é aqui o caso do Atlético que usa o estádio de futebol, o estádio municipal, que usa instalações próprias do estádio, aliás, como acontece com as outras associações, quer na área do estádio ou dos campos sintéticos, quer na área do pavilhão municipal, e também a cedência de uma sede, aliás, com um esforço repartido, como é a nossa forma de trabalhar, na recuperação do edifício que estava abandonado e que foi recuperado em conjunto pela Câmara e pelo Atlético para a sede desse mesmo clube. Achamos que estamos a dar o apoio que é possível, o apoio que é enfim, estruturante também para ajudar o clube a desenvolver-se e que logo no primeiro ano teve um feito extraordinário, dois feitos, aliás, direi eu, um que foi o facto de ter três feitos, um que foi ter constituído uma equipa com uma estratégia que eu acho muito interessante, porque utiliza muito os recursos da nossa cidade, ou seja, uma equipa em que a maior parte dos jogadores, dos atletas, são atletas da cidade, formados até no CAD, que, como sabem, tem um trabalho extraordinário na formação dos miúdos. O facto de, logo também no primeiro ano de competição oficial, ter conseguido aceder ao escalão seguinte, neste caso à primeira divisão distrital, e ainda também o facto já anunciado de, no próximo ano, ir competir com uma equipa de júniores, também ela, se não na totalidade, direi que na grande maioria, formada por atletas formados nas escolas do CAD. E nessa matéria está a dar continuidade daquilo que é uma estratégia que achamos que é importante, que é termos aqui uma oferta dos vários escalões etários para quem gosta de praticar futebol. Desde os miúdos, começa no CAD, e depois na parte dos júniores e nos séniores, no Atlético. E por isso, merece-nos este projeto, merece-nos muita atenção, muito apoio e muita consideração. Coisa diferente é reagirmos com base
em coisas momentâneas de Facebook ou de outras quaisquer circunstâncias, porque nós temos uma estratégia definida e uma política de apoio, pensamos, justa e equitativa a todos. E por isso não vamos apoiar esta proposta do PSD, não quer dizer que maior financiamento a todos os clubes não fosse desejável, seria de certeza desejável, mas nós devemos apoiar naquilo que podemos e de acordo com as necessidades e, sobretudo, num critério equitativo. E por isso iremos votar contra esta proposta. Mais alguma questão? Não havendo, eu ponho à votação. Quem vota contra, seremos. Quem se abstém, quem vota a favor. Ninguém vota a favor. 2 votos a favor. Então, a proposta foi rejeitada com 2 votos a favor e 4 votos contra. Quer fazer uma declaração de voto, Sr. Presidente? Eu também tenho uma declaração de voto para fazer. Faça a favor de apresentar. Faça isso, Sr. Presidente. Quer que eu faça primeiro? Sim, faz favor, Sr. Presidente. Por considerar que a proposta apresentada faz sentido, sendo o apoio mensal da autarquia para a referida entidade ser muito reduzido face às restantes entidades esportivas, pela obrigatoriedade de criação de uma equipa sub-19, tal que prevê o aumento de custos assinalável, e ainda pela disseminação da marca entroncamento, acredito que a proposta merecia a votação favorável de todo o Executivo, que votou anteriormente o apoio às associações de coletividades, antes de ser conhecida a subida do EAC à primeira divisão distrital. Muito bem, depois agradeço quem viu, por favor. É assinada só por si ou por mais alguém? Só por mim, Sr. Presidente. Muito bem. Declaração de voto. O PSD apresenta-nos aqui uma proposta de alteração do apoio previamente liberado para um clube específico da nossa terra. Será pelo impacto mediático do futebol? Será porque consideram que os outros não merecem? Será porque pensam que os recursos disponíveis são ilimitados? Importa criar as condições para que as associações recebam os apoios possíveis dentro de um quadro normativo claro, justo e equitativo. E tal é feito através do regulamento de apoios a entidades e organismos do município de entroncamento, envolvendo os próprios clubes no processo de construção da proposta a apresentar à Câmara Municipal. O Entroncamento Atlético Clube tem feito um trabalho louvável na valorização desportiva do município de entroncamento e contribui para a consolidação da nossa identidade enquanto comunidade, a par com as outras associações apoiadas pelo município. O clube tem sido apoiado e valorizado pelo município, desde a sua fundação, que recebe apoios logísticos variados, por exemplo, através da utilização gratuita das instalações esportivas, municipais ou da atribuição de um espaço para a fixação da sua sede. Este é o primeiro ano em que recebe apoio financeiro regular por parte do município, ao abrigo dos regulamentos, num ano atípico a todos os níveis para a nossa comunidade, em geral, e para as associações em particular. Em novembro, existirá nova candidatura a apoios, aos quais todas as associações regularmente enquadráveis se poderão candidatar. Seguiremos, como temos feito, os trâmites regulamentares que caracterizam uma gestão equilibrada dos meios financeiros disponíveis e garantem equidade às associações nos acessos aos apoios. Não permitiremos que estas propostas populistas coloquem a nossa autarquia em situação de ter de cortar 25% do apoio a todas as associações, como aconteceu num passado muito recente e de má memória. Presidente da Câmara, Jorge Faria, Vice-Presidente Ilha Joaquim, Vereador Carlos Amaro e Vereadora Tília Nunes. Muito bem. Passando ao ponto seguinte. Ponto 4. Alteração ao orçamento. Desculpa. Ponto 4. Alteração número 4 ao orçamento
da despesa IGOPS Plano Económico 2020 para ratificação de despacho. Trata-se de uma proposta de alteração orçamental, essencialmente como a informação indica, por duas questões. Uma, para podermos enquadrar as obras de recuperação da pista de atletismo, e outra também para fazer face, outra também para fazer face a alguns ajustes relativamente à IRC. São duas situações, enfim, tendencialmente administrativas, sem grande impacto, e sobretudo a de alteração da pista de atletismo tinha alguma urgência para nós podermos lançar o procedimento e aproveitar, digamos, esta época ainda de menor intensidade esportiva para, esperemos que a intensidade esportiva volte rapidamente, porque é bom sinal, mas aproveitar esta época para poder realizar a obra de recuperação da pista. Eu ter despachado favoravelmente e trazer aqui à Câmara para ratificação do meu despacho. Era alguma questão relativamente a... Penso que a informação é relativamente clara. E também aqui uma alteração associada à aquisição de computadores de água. Alguma questão? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Ponto 5. Empréstimo... Desculpem interromper. Eu preciso de fazer uma interrupção breve. Diga. Fazer uma ligação aqui com um cabo de rede, porque estou com uma recepção muito má. Quero que nós... Então interromper a reunião. Nós fazemos um pequeno interregno, está bem? Durante 2 minutos. Está bem. Então, interrompemos, se não se importa. Sim, só para ligar um cabo de rede para ficar...
Estou de volta, espero ter solucionado o problema. Ok, podemos sim também. Eu penso, Portanto, quando quiserem retomar, diga, estejam à vontade. Obrigada. penso que estamos todos em condições de voltar à reunião e penso que neste momento todos nós temos bom som. Relativamente, de facto, aqui ao ponto seguinte, empréstimo médio e longo prazo para investimento, primeiro, aditamento ao contrato. Trata-se de um contrato de empréstimo, ou um processo de empréstimo que já foi aprovado pela Câmara, foi aprovado pela Assembleia Municipal, seguiu os seus trâmites normais e adequados para financiar a parte nacional do Parque Empresarial e a parte nacional do projeto Stop Perdas, que estamos em vias de... Estamos a preparar também o processo de adjudicação. Estas alterações dizem respeito a solicitações do Tribunal de Contas e dizem respeito essencialmente a pormenores que nós pensávamos que estavam adquiridos na estrutura de contrato, porque estes contratos de financiamento com os bancos normalmente são contratos tipo e são contratos que a informação que tínhamos era que eles próprios bancos tinham, era que de facto o contrato estava validado pelo Tribunal de Contas. Só que isto também depende de juiz para juiz e, portanto, pediram-nos alguns ajustes. Nessa conformidade, temos aqui já as alterações que foram já acordadas com o banco, que eu penso, espero pelo menos, que resolva e esclareça as dúvidas apresentadas pelo Tribunal de Contas. Portanto, este aditamento que nós estamos a propor, que seja aprovado, tem apenas essa razão, a clarificação solicitada pelo Tribunal de Contas. Alguma dúvida? Alguma intervenção? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 6. Proposta de fundamentação de nomeação da entidade coordenadora local da parceria, neste caso CLDS, e a indicação da coordenadora técnica do CLDS 4G. Fazendo aqui uma pequena, enfim, um pequeno contexto da evolução deste processo, nós tivemos começado o projeto CLDS 3G, que foi um projeto que foi muito interessante para a cidade e conseguiu os objetivos que se propunha. E quando foram agora atribuídos os novos projetos CLDS, os chamados CLDS 4G, como nós não éramos um território de baixa densidade, ficámos numa primeira fase, ficámos excluídos de uma nova edição do CLDS 4G. Entretanto, nós fizemos uma reclamação para o Sr. Ministro, à altura do Trabalho da Segurança Social, na altura o Ministro Vieira da Silva, que foi atendida e que também passámos a estar enquadrados no CLDS 4G. E nessa perspectiva, desenvolvemos os procedimentos adequados, elaborámos o plano de ação, fizemos a escolha de uma entidade, neste caso a Santa Casa da Misericórdia do Entroncamento, e propusemos a nomeação da coordenadora técnica da licenciada Joana Ribeiro. Estas propostas foram validadas, e aprovadas, quer na Comissão Executiva da Rede Social e no plenário do PLAS. Acontece que agora a entidade que está a avaliar esta candidatura entende que esta decisão tem que ser uma decisão da Câmara. Embora não seja muito claro no diploma, se vira, mas na dúvida, e havendo estas dúvidas, obviamente, nós trazemos aqui a proposta para, neste caso, para deliberar
mas ratificar já uma decisão tomada em sede do núcleo executivo da rede social e do próprio Plazo, e já uma decisão tomada em agosto de 2019, no início da nossa candidatura. É também, digamos, um esclarecimento deste procedimento, para que não haja dúvida relativamente ao procedimento. Estão aí também os fundamentos de porquê da escolha da entidade coordenadora da parceria local, Santa Casa Misericórdia. Eu penso que os argumentos são perfeitamente adequados e compreensíveis. Também a disponibilidade da entidade é relevante, como é o caso da Santa Casa, e também a nomeação da coordenadora deste projeto, a licenciada Joana Ribeiro, além da experiência que tem já noutras áreas, foi também ela, foi a coordenadora do anterior projeto CLDS, e, portanto, a coordenadora, e foi também ela, digamos, que desenvolveu, coordenou a proposta já apresentada, o plano de ação já apresentado, e que conta também com o apoio da Santa Casa da Misericórdia. E, portanto, esta proposta, não sei se tem alguma sugestão, alguma intervenção. Sim, Sr. Presidente. Diga-se, faz favor, Sr. Vereador. Obrigado, Sr. Presidente. Duas notas. Eu não vou discutir nem a entidade parceira local, porque ela já está estabelecida e não faria sentido vir agora essa questão à colação, que é a Santa Casa de Misericórdia, e ninguém duvida das capacidades da entidade, nem vimos, obviamente, discutir e fazer à colação a coordenadora indicada técnica, a doutora Joana Ribeiro, porque também não faria qualquer sentido isto agora discutir o nome da mesma. E, portanto, não são essas questões que é que nos trazem aqui neste momento. A questão que me parece relevante é, o Sr. Presidente referiu ainda agora, eu tive a oportunidade de ver a ata do CLAF, que o Sr. Presidente é Presidente também, e de ver que no CLAF foi analisada a proposta do 4G, do CLDS 4G, que foi devidamente aprovado pela entidade, por todos o programa e etc. A questão é, se é agora solicitado que a autarquia se pronuncie, e se o projeto já tem um ano, a autarquia não se deveria ter pronunciado há um ano, quando se pronunciou posteriormente ao caso? Repare, essa também foi a nossa dúvida, porque estes processos são novos. No anterior processo não havia esta interpretação, agora houve esta interpretação, porque, repara, o que diz o número 3 do artigo 13º, a Câmara Municipal, no caso do número 3 do artigo 2º, e o PLAS, aliás, cá atrás diz que competem selecionar um coordenador técnico para o respectivo CLDS que cumpra os requisitos referidos no artigo anterior. Enfim, aqui houve uma clara... Agora, a clarificação por parte da entidade que está a avaliar a candidatura que há a necessidade de uma deliberação nesse sentido. Até agora nós estamos convencidos que essa deliberação era da responsabilidade do PLAS e do núcleo executivo, por isso é que foram tomadas as deliberações que foram acompanhadas no plano de ação. Aqui um entendimento diferente e nós estamos a dar sequência a esse entendimento, só isso. Na informação... Nem sequer foi aqui uma questão, também podia ter sido mero lapso, mas nem sequer foi isso, era o entendimento que havia, até nos parceiros, era o entendimento que havia, que era estas estruturas que tinham que aprovar, está a ver? Agora há um entendimento que deve clarificar-se e por isso nós trouxemos à reunião para ser clarificado. Com o devido efeito. Aqui no movimento 10, a técnica diz que se juntam os anexos 6 e 7, que é o mail da Santa Casa com o Ofício de Segurança Social. Essa documentação não nos é enviada, por isso é que eu não consegui perceber o que é que se era solicitado. O Sr. Presidente consegue ver com a documentação que tem disponível? Vou tentar ver, espera aí. É porque como nós não temos, eu não consigo saber o que é efetivamente. Deixa-me abrir aqui o consigo. Enquanto o Sr. Presidente faz isso, obviamente que verifica a documentação,
Eu quero, obviamente, deixar aqui no da direção do PSD dizer que, tal como entendemos que todos os projetos que possam ser aplicáveis no território para a valorização do território são importantes, foi importante o CRDS 3G, com as medidas que tinham à data, será certamente importante o CRDS 4G, parece-me importante também agora que a Câmara assume esta responsabilidade de chamar à reunião, periodicamente, o próprio CRDS para que venha apresentar qual é que é o ponto de situação das medidas, o que é que está aqui. Qual era o ponto que referiu? Diga. São os anexos 6 e 7, que é o meio recebido da Santa Casa e o ofício da Segurança Social. Anexo 6 e 7, é isso? É o que diz aqui no MGD. Sim, junto envia anexo, ofício enviado ao Conselho Diretivo do Instituto a confirmar, é a aceitação por parte da Santa Casa, os 6. Deixa eu ver. Espera aí, desculpa. O anexo. Foi agora, na sequência deste processo. Foi de facto, na sequência deste processo, tal como referido na conversa havida hoje com o Sr. Presidente e de acordo com o ponto 13 do aviso CLDS 4G, a nomeação da entidade e do coordenador técnico carecem de deliberação em reunião de Câmara. A declaração que temos para o ISS não é válida, ou seja, eu tinha junto uma declaração enquanto Presidente. Portanto, essa declaração foi entendida pelo Instituto de Segurança Social que não era válida. Este é um dos documentos solicitados, conforme anexo, que teremos de enviar com máxima urgência. No entanto, já informei a Segurança Social que teremos a possibilidade de ter esta deliberação na próxima reunião de Câmara, a realizar no próximo dia 1. Vamos esperar que sejam convenientes com esta data, dado que ultrapassa os 10 dias úteis que teríamos para responder. Portanto, em sede de análise foi solicitado um esclarecimento relativamente à candidatura, deram-nos 10 dias úteis, e quando foi posta a questão, eu, obviamente, também podia ter liberado ao abrigo de urgência, mas entendi que era mais relevante ultrapassar aqui os 10 dias úteis de resposta, e fez-se uma informação para o Instituto de Segurança Social, que só iríamos ter condições de enviar esta decisão após a reunião do dia 1. Este é o anexo 6, que referiu. O anexo 7, deixa eu ver. O anexo 7 é dar... por acaso deveria estar ao contrário, devia ser o 6 e o 7, mas foram juntos na mesma situação. Esse é o da Santa Casa. Diga? Então, esse aqui é o da Santa Casa, o 7. Não, aquele que eu li foi o fax, o mail da Santa Casa. Okay. E este, o 7, é a carta do POIS, da Segurança Social, para a Santa Casa a solicitar os esclarecimentos que a Santa Casa nos depois deu conhecimento. Foram todos... Isto é uma carta dessa data também, que nos foi dado conhecimento dia 25 de maio, e nós demos sequência a esta solicitação. Já agora, pronto, o anexo 6 e 7 são esses. Deviam estar até aqui por ordem contrária, mas são os dois do dia 26 de maio. A Segurança Social a solicitar à Santa Casa este esclarecimento e o outro a Santa Casa a enviar para a Câmara o pedido de nomeação ou de aprovação por parte da Câmara da entidade, da escolha da entidade e da coordenadora. Mais alguma questão? Não havendo, eu colocarei à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Sr. Presidente. Diga. Sara, quer dizer a vereadora Sara quer dizer uma coisa? Vou dar aqui um outro chat. Peço desculpa. A não ser os assistentes que estão a acompanhar a reunião. Não estamos a ouvir.
A vereadora Sara, não estamos a ouvir, desculpe lá. Desculpe, pergunto, tem mais alguém neste momento em sua casa onde está a usar a internet? Vamos aguardar que a vereadora se junte de novo a nós. Já agora posso, mas depois voltamos atrás. O ponto seguinte. Creio que já estará outra vez. A vereadora Sara já está? Já está? Diga. Será melhor a vereadora mandar mensagem por escrito através do chat para o Presidente e o Presidente ler. Eu acho que é a forma mais fácil. É uma boa sugestão. Mesmo aqui a ligação. Quero ter mensagem. Eu vou mandar mensagem e tentar dizer isto. Olha, eu não sei se me está a ouvir bem. O que eu estava há pouco a dizer é, no sítio onde está, não sei se está em casa onde está, se houver mais alguém que esteja a usar a internet e possa prescindir de usar neste momento, pode ser que ajude. Sim. Porque você, de facto, está-se a ouvir com muitas interferências. Vou fazer este pedido. Só um momento. Já liguei diretamente aqui ao computador e não está a resultar. Portanto. Eu estou a ouvi-la mal, não sei o que é que os outros colegas... Eu também. Nada, não estou a ver nada. Agora, curiosamente, parece que tem boas condições. Está igual a todos nós. Oh, vereador Zé Batista, porque é que você tem um círculo azul e nós não temos? O círculo azul? Sim, você tem, todos nós temos aqui coisa verde. Eu acho que é quando fala, cada um fica azul aqui no programa. Mas você agora estava calado, olha, você agora está calado e tem os dois. João, o que é que Sim, isto assume como se fosse som. Vou desligar. agora já não parece. Agora estou eu, olha. Há alguns problemas na ligação. E agora também está o João. Está bem. Já está a vereadora. Agora eu tenho que ligar. Consegue ouvir? Agora sim. Não sei se o vereador José Miguel Batista. Não sei se pode falar. Estava a tentar ver se conseguia ouvir-vos. Eu estou a ouvi-la, mal, mas estou a ouvi-la. Vereadora, eu sugiro que ponha mesmo as definições de gráficos no mínimo, que é para, fica sem imagem, mas conseguimos ouvi-la e consegue-nos ouvir. Sim. Ponha mesmo. Na definição mínima. Fica sem imagem. Low. Sim. Portanto, não me estão a ver, mas eu estou Exato. aqui. Sim, mas agora já estamos a ouvir. Vamos ver se melhora. Já não está mais nada ligado? Ok, pronto. Diga, então. Peço desculpa, mas olha, não percebo qual é a variável aqui que mudou hoje. É a sua internet. Deve haver um problema aí na zona. Estamos com... Pois, talvez, é isso. Já estive aqui a fazer... Vamos continuar. Vamos para o ponto... E relativamente ao ponto
o ponto 6. Queria dizer alguma coisa? Não. Se eu voto é a favor Ponto também? 6. Não pretendo. Não, é a favor, sim. Não tenho nada a acrescentar. Ok, era isso. Então, o ponto 6 que fica registado foi aprovado por unanimidade. Ponto 7. Certo. Conhecimento e proteção do estabelecimento e entidades de interesse histórico e cultural ou social local. António Carloto Castro Limitada, estabelecimento sítio na rua 5 de outubro. Peço desculpa. Lei 42 de 2017, 14 de junho. Como estão recordados, este processo veio à reunião, não foi à última, foi à penúltima, e foi retirado por se entender que poderia haver outros elementos que pudessem ser juntos ao processo. Sem haver qual, como diz a informação da responsável da Unidade de Serviços Jurídicos, sem haver solicitação por autorrecriação, a proponente juntou mais um conjunto de documentos. Isso fez com que a proposta que temos para considerar é uma proposta de reconhecimento do estabelecimento e da firma de acordo com aquilo que diz, daquilo que enquadra a Lei 42 de 2017. E é nessa perspectiva, este, a meu ver, é eminentemente um assunto que ou reúne as condições ou não reúne, e de acordo com o parecer técnico ou jurídico, com a documentação que foi junta, a técnica é da opinião que deve ser reconhecido o estabelecimento e a firma conforme proposto, não o edificado, como é lógico. Estamos a falar do estabelecimento comercial e da firma. Portanto, eu pergunto se também, já agora também só para informar o Executivo que não veio esta reunião, mas espero que à próxima reunião venha o início do procedimento para a constituição de um regulamento para estas matérias. Esse foi também o compromisso que foi assumido nessa reunião. Alguma questão? Sim. Faça a favor. Agora de falar os dois ao mesmo tempo? Vereadora Sá. Sim, era essa questão do regulamento que eu gostaria de colocar, porque eu relembro que o Bloco de Esquerda já apresentou uma proposta anterior que ia no sentido, sim, de não haver nada em contrário, mas que, enquadrado na Lei 42 de 2017, que sugeríamos então um enquadramento legal no regulamento municipal e incluí-lo então na revisão do PDM em curso. Portanto, já me estava a referir que a proposta do regulamento fica junta fica anexa a uma próxima reunião, mas isso não está aqui transmitido nesta informação deste ponto. Portanto... Sim, são assuntos diferentes, como deve calcular. E repare, eu não disse que era a proposta do regulamento. Sim. Disse que era a proposta do início do procedimento para a constituição do regulamento. Uhum. O regulamento, nestes casos, tem um conjunto de preceitos legais. Avaliação. E não é só de avaliação, tem um conjunto de preceitos legais que, inclusive, tratando-se de um regulamento de eficácia externa, só termina com a aprovação ao nível da Assembleia. Tem que ter período de participação pública, etc. Portanto, o que eu digo é que não veio esta reunião, apesar de eu ter dado instruções nesse sentido, mas houve aqui uma última hora, não foi possível, mas virá à próxima reunião a aprovação do início do procedimento, que é assim, início do procedimento para a elaboração do regulamento sobre estas matérias. Está bem? Sim. Não havendo mais nenhuma questão, eu pergunto quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 8. Autorização prévia para a assunção de compromisso plurianual para o fornecimento de refeições escolares para o ano letivo 2020-2021. É um procedimento que se mantém, enfim, anual. Os valores também estão com base no histórico, ainda não temos bem exatamente os números, ainda não temos os números para o próximo ano letivo, mas é um procedimento normal que se vai repetindo de ano a ano. Tem que ir até à Câmara e depois à Assembleia Municipal
porque se trata de uma assunção de compromissos para mais que um ano. Alguma questão? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Depois, o ponto 9. Continuidade do Serviço de Apoio à Família CAF pela CME durante os meses de junho e julho de 2020. Como vos disse há pouco, isto houve aqui uma alteração, ou seja, nós estávamos a trabalhar, tínhamos a indicação que hoje, dia 1 de junho, tínhamos a indicação escrita do Diretor Regional da Educação. Portanto, não era apenas uma indicação meramente do que se pensava. Havia, portanto, o próprio Diretor Regional estaria convencido que esta Valências também iria avançar e, portanto, nós tínhamos preparado tudo para iniciar esta Valência a partir de dia 1 de junho. Acontece como eu já disse no início, acontece que com as orientações do Governo e a publicação do diploma específico relativamente a esta temática agora do diploma, a resolução do Conselho de Ministros 40/2020, que avançaram só o pré-escolar e as atividades de apoio à família do pré-escolar, ficando para as CAFs para iniciar apenas após o fim do ano letivo. O ano letivo acaba em 26 de junho e, portanto, o início destas CAFs terá início a partir de 29 de junho. Portanto, a proposta que tem, e basicamente a proposta que está feita é no sentido de a Câmara assumir a CAF da Escola do Bonito no mês de junho e julho. E porquê? Porque a Associação de Pais, já antes do início da crise, estava com alguma dificuldade em manter a parceria e assegurar a CAF, e que, obviamente, com esta questão da pandemia, surgiram mais dificuldades e a Associação de Pais não tem disponibilidade para manter a CAF nos termos da parceria que existia e nos termos da parceria que existe com a Associação de Pais da Escola da Zona Verde e a Associação de Pais da Escola António Gestião. Ou seja, nestas duas escolas, as CAFs continuarão a ser asseguradas pelas respectivas associações de pais. Na Escola do Bonito, nos meses de junho e julho, serão asseguradas pela Câmara e estamos a trabalhar para o próximo letivo esta oferta seja assegurada em conjunto, em parceria com a Câmara e com o agrupamento de escolas da cidade de Entroncamento, por uma IPSS da nossa cidade. Neste momento, a proposta que temos é, de facto, para que a Câmara assegure a resposta da componente de apoio à família para o primeiro ciclo de ensino básico, da Escola Básica do Bonito, e na vossa proposta estava no período de 1 de junho a 31 de julho, e a proposta que hoje nós vamos dar à aprovação é a partir no período de 29 de junho a 31 de julho, pelas razões que eu há pouco apontei. E tenho também convosco o documento de apoio técnico em que se encontram os pressupostos a serem tidos em conta no serviço prestado. No fundo, é manter o serviço prestado, tendo em conta o que foi o passado deste ano letivo, até ao final deste ano letivo. Alguma questão? Sim, Sr. Professor. Duas questões que têm aqui a ver com este assunto. A primeira, obviamente, que a questão do 29 de junho é absolutamente pacífica, porque nós temos detectado notícias e eu nos ia dar essa informação hoje, porque aprendemos das notícias de sexta-feira e no final da semana passada que a CAF só poderia reabrir a partir de 29 de junho, portanto, essa questão está absolutamente sanada. Depois, obviamente que esta proposta vai ao encontro daquilo que é a necessidade premente neste momento, após a decisão de encerrar a CAF da Escola do Bonito. Nós já falámos deste assunto aqui, creio que há 1 mês e meio, por aí, quase 2 meses, e em que estamos exatamente para a necessidade do município
tomar as rédeas e o apoio a esta CAF. Percebe-se pela documentação anexa que a CAF vai ter um valor deficitário, portanto, ou seja, o que se recebe não chega para pagar a despesa, mas essa questão está bem apresentada na documentação. Há ainda aqui uma questão que nós também referimos à data, que tem a ver com as pessoas que foram, na altura, foram para o desemprego, porque a CAF do Bonito, ao ter contratos de trabalho com essas pessoas, teve que este expir e, portanto, elas ficaram sem o seu posto de trabalho e, portanto, ver também da possibilidade dessas pessoas estarem envolvidas neste processo, obviamente, que não como trabalhadores da Câmara, porque eles não são trabalhadores da Câmara, mas, obviamente, perceber qual é que é a possibilidade que há aqui também para nos integrar e para diminuir os problemas desta situação. O resto também não é aqui de conta e não Eu confesso que as últimas frases ouvi mal, ao vereador Zamilão. Referia-me, se calhar a vereadora Tília está aí a chegar, ela deve provavelmente dizer o que é que eu estava a dizer, mas tem a ver com... Você viu, pá. Sim, basta perceber que desligou a câmara e, portanto, foi para aí, de certeza, não é muito difícil. Conseguimos aqui enquadrar a questão de as pessoas que estão desempregadas por força da CAF que fechou, perceber-se alguma forma de elas estarem envolvidas neste processo através da entidade que vai ser contratada para trabalhar, para pôr esta CAF a funcionar e, portanto, e também perceber quem é que são as entidades que vão assegurar as CAPs, quer agora, quer depois do presente fundo de PSS no Conselho, perceber quem é que são os contactos que estão a ser tidos para implementar essa situação. De resto, obviamente, nada obsta. Olha, relativamente, já agora também o próprio mapa que tem enfim, dos pressupostos, obviamente tem cá nos custos e proveitos a previsão para o mês de junho, a começar no dia 1, e isso também altera, começa só no dia 29. De facto, os custos não serão suportados pelos proveitos, até porque a taxa de ocupação pensamos que será inferior àquela que seria previsível, mas obviamente que é um serviço social educativo que nós achamos que é muito importante. Nós, relativamente às pessoas que vão envolver para além das assistentes operacionais que podem estar disponíveis, para além das assistentes operacionais que possam estar disponíveis e que estão a ser reafetadas a este projeto, também vamos fazer a contratação, aliás, já fizemos a contratação dos professores que estavam a participar com a Câmara Municipal relativamente aos projetos de apoio aos miúdos, como seja a equipa multidisciplinar que estava a dar apoio na escola Rui de Andrade e que, pelo encerramento da escola está sem trabalho e, portanto, é essa equipa e também estava a dar apoio ao Crescer na Cidade. Sim, ao Crescer na Cidade. Sim. Portanto, a equipa que estava a dar apoio a estes projetos agora vai ser reativada, ou parte dela, para fazer face a esta CAF. Relativamente às IPSS, neste momento não temos, ou seja, nós temos, como eu disse na reunião em que falámos desta matéria, fosse a Associação de Pais ou fosse a Câmara, os miúdos iam ter uma oferta de apoio ao nível da CAF. Não foi possível com a Associação de Pais, daí a Câmara substituir-se e assumir esta CAF neste período. Estamos neste momento a trabalhar a tentar encontrar uma solução junto de uma IPSS na nossa cidade e que temos neste momento toda a liberdade de pensamento aquelas IPSS que queiram de alguma forma discutir esse assunto connosco. Estamos neste momento a avaliar uma ou outra situação, mas ainda é prematuro. Estou a dizer que tanto pode ser A como B como C, para nós é igual, desde que a IPSS possa ter essa capacidade para levar a cabo este projeto. Oportunamente teremos conta, digamos, da evolução deste processo. Sendo assim, eu perguntaria, se não houver nenhuma intervenção, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos a obras municipais. Temos aí dois autos temos o auto de consignação
dos bairros, da ARU1 bairros ferroviários, ou seja, a requalificação urbana no espaço público do bairro Camões, como para homologar o auto de consignação já realizado no âmbito da adjudicação feita na sequência do concurso que foi aberto, e, portanto, esta obra também já se iniciou, é uma obra que nos dá, enfim, de especial satisfação, que é a concretização da recuperação do bairro Camões. Não sei se tem alguma questão, não tendo, quem vota contra, quem se abstém, homologado por unanimidade o auto de consignação da obra de requalificação urbana do espaço público do bairro Camões. Ponto 11. Requalificação do espaço público, neste caso, Rua Engenheiro Ferreira Mesquita, Travessa do Cais, Rua 1º de Maio e Praça das Tílias, automedição de trabalhos contratuais número 4, também para homologação. É igualmente uma empreitada que nos permite mudar a entrada da cidade e requalificar o espaço que já teve perdido para a cidade, mas foi recuperado em torno da Escola das Tílias. Alguma questão? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 12. Interligação e ampliação da rede de abastecimento de água na organização do Olival. Liberação de caução, conforme a informação técnica, para deliberação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Obras particulares. Vistoria número 1 2020, Olímpia Maria das Neves Valentim, Rua Direita número 2, bairro Camões, pedido de vistoria para avaliação do estado de conservação do edifício. Aqui para homologação, porque trata-se de um auto de vistoria que foi feito pelos técnicos em conformidade com a exigência da lei. É, de facto, também uma exigência associada ao projeto de recuperação que está a ser preparado também para esta casa no bairro Camões, mais uma das casas que vai ser intervencionada e ser alvo de recuperação. Alguma questão? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada, Dona Ana, aqui a homologação do auto de vistoria. Foi homologado por unanimidade. Ponto 14. Senhor Presidente, senhores vereadores, eu vou-me ausentar dos pontos 14 e 15. 14 e 15, a senhora vereadora Sara Florindo ausenta-se da reunião, que fica registada em ata. Ponto 14. Júlio Jorge de Jesus Silva, legalização da alteração e ampliação de moradia, anexo de Telheiro, projeto de arquitetura para deliberação de acordo com a informação técnica, que é favorável. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 15. Sérgio e Jorge Gomes Limitada, Rua de Trás da Escola número 1, reabilitação de moradia, projeto de arquitetura e decisão final. Também aqui já a arquitetura e decisão final para deliberação. Mais uma das casas que está a ser alvo de reabilitação, que já vê o seu projeto concluído e em condições de começar brevemente a sua reabilitação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 16, a vereadora Sara já se integrou de novo na reunião. Processo de obras 16/2020, herança de Albino Pires Santana, Rua Coronel Raul de Oliveira Verdades Miranda, número 34A, 36, 38E e 38A, legalização de alterações, projeto de arquitetura e também aqui decisão final. Também de acordo com os técnicos para aprovar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 17. Processo de obras número 86/2019, Leopoldina Maria das Dores de Ló, Rua do Forno do Grilo número 53, remodelação e ampliação de moradia e legalização, de anexo,
neste caso, decisão final também para a deliberação de acordo com os técnicos, informação técnica. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. A vereadora Sara continua na reunião, certo? Sim, continuo na reunião. Obrigado. Não consigo manter a imagem. Certo. Ponto 18. Processo de obras número 90/2019, Domingos da Costa Imobiliária S.A., Zona Industrial, lote A9, construção de pavilhão e muro de vedação, decisão final para deliberação. Também de acordo com a informação técnica, é de realçar que este é também mais um projeto da Zona Industrial que se conseguimos reativar em função da estratégia que seguimos para que fossem cumpridas as obrigações dos detentores dos lotes na Zona Industrial. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 19. Processo de obras, Sociedade Distribuidora de Gás, Agostinho de Santarém Limitada, legalização de anexos, decisão final. Para deliberação. Também aqui final. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Loteamentos. Alteração ao lote número 2 do Alvará de Loteamento, 4/1990, Ledvino Jerónimo, Foz da Lameira, para deliberação. Vou pedir ausência. Peço desculpa, vou pedir a ausência deste ponto. A senhora vereadora Sara ausentou-se deste ponto. Muito Só obrigado. dizer que nós já aprovámos este loteamento, só que houve uns pequenos ajustes nos acessos e nas cedências e que, de acordo com os técnicos, pode ser aprovado. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Sendo assim, chegamos ao final da nossa reunião. Faremos também, se estiverem de acordo, uma avaliação relativamente à próxima reunião, se é de ser feita presencialmente ou por videoconferência. Hoje houve aqui uma situação ou outra que não foi tão fácil por parte da vereadora Sara Florindo. Foi complicado hoje. Vamos avaliando em função também da evolução desta situação que nos assola a todos. Até lá, o resto do nosso... Antes de terminarmos a reunião, gostaria só de colocar uma questão que tem a ver com o seguinte. Gostava de perceber exatamente. Nós tínhamos feito um envio de uma proposta para os pontos 1 e 2 e no ponto número 7 para o Presidente. Nos pontos 1 e 2 era para juntar as duas propostas numas e no ponto 7 tinha a ver com a questão do regulamento. Não fez menção a isso ou não recebeu ou foi fora de prazo e era isso que eu gostava de perceber. Não fiz menção a isso, não tenho conhecimento dessas propostas. Quando é que enviou? Enviei hoje. Pois hoje não é pronto, foi quando foi possível enviar depois da análise. O que acontece é que também no correr da reunião os pontos acabaram por convergir. A primeira tinha a ver com a junção das duas propostas 1 e 2 para serem avaliadas também, olha, hoje de manhã tivemos aqui toda a manhã também a reunião e de facto não tive a oportunidade sequer de ver o correio. Sim. Quando for assim, se puderem enviar mais cedo ou então digam. Sim. Está bem. Pronto, era só para perceber, porque no fundo acabou por as circunstâncias acabaram por encaminhar-se para o que nós prevíamos e que pretendíamos, aliás, e portanto não houve qualquer... não há nada contra, portanto mantemos assim a nossa votação e a nossa presença na reunião. Ok, muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado. Ainda não temos os números de hoje, para não? Diga. Sr. Presidente, não temos os números de hoje ainda, para não? Ainda não, eu estava a ver, nós tínhamos uma dificuldade há uma hora, que era, havia de facto 2 ou 3 situações para clarificar, havia em princípio mais um caso, mas é também mais um caso importado, mas optámos ainda por não divulgar porque o delegado de saúde tinha também lá alguns casos de vigilância ativa que queria validar e até agora ainda não tinha informação. Já havia, entretanto, não tenho. Ok, muito obrigado pela vossa disponibilidade e o resto boa semana. Boa semana a todos. Boa tarde.
Boa tarde.